Nesse ponto, todos vocês já devem ter ouvido falar de Backrooms. Uma mídia de um tempo atrás que misturava Liminal Spaces com algumas entidades estranhas. E que mó galera fez vídeo e farmou view ano passado. Não só isso, mas alguns jogos surgiram a partir dessa mídia. Como Enter the Backrooms, Escape the Backrooms e alguns outros jogos que saíram no Roblox. Mas não é desses jogos que a gente veio falar hoje. É de um pouco mais interessante. Um FPS roguelike. Muito semelhante a outro jogo, o Ultra Kill. Olá, eu sou o Akan. E hoje nós vamos falar sobre Oddcore. Eu não sei explicar esse jogo, mas eu também não consigo parar de jogar ele. Isso aqui é Oddcore. E ele parece meio errado. Se você olha rápido, ele parece só um jogo indie estilizado, mas quanto mais você vai jogando, mais você sente que ele tá muito longe de ser só isso. E quando você vai passando de fase em fase, morrendo algumas vezes e rejogando o jogo, você acaba entendendo cada vez menos coisas sobre ele e o que ele quer passar. O jogo não tem uma explicação clara do porquê que você tá ali, não tem uma lógica, não tem uma direção certa. Só funciona. E às vezes você nem vai questionar tanto. Você só vai se divertir. Mas quando você questiona, é aí que as coisas ficam. As coisas não parecem ornar muito bem com o que é de costume da gente. Se você tá acostumado com esse tipo de coisa aqui, o jogo é sim pra você. Até demais. Você, olhando por alguns detalhes do game, você consegue perceber que ele é estranho, pra dizer o mínimo. Na prática, o Oddcore, ele é um shooter com diversos elementos de roguelike. Você adquire alguns power-ups durante a sua run, modifica sua arma, modifica seu personagem em si, a forma que ele se movimenta, os gadgets que são o seu dash, talvez essa queda que você dá, esse decidão pra baixo, que dá um pulinho depois. Você modifica a forma que você dispara. Quando você usa o alt principal da sua pistola inicial do game, você carrega ela e dá vários tiros, e eles gastam. Com um dos upgrades ele para de gastar a munição. Com outros tiros começam a ser tiros explosivos. E aí você vai mudando as formas que você joga. Antes você atirava esses bichos de longe, agora você chega mais perto e agrupa eles para as explosões dar dano em todo mundo. E por aí vai. Mas o ponto não tá aí. O ponto tá no fato de que ele não joga com um shooter normal. Ele é um shooter meio imprevisível. Você nunca tá na mesma sala, você nunca tá em padrões iguais de inimigos, você sempre tem alguma dificuldade extra ali no meio. O mundo tá sempre em aleatoriedades, e isso deixa o jogo muito dinâmico, e muda completamente a forma que você se adapta a cada vez que você joga ele. E depois de um tempo, notando esses detalhes, você entende uma coisa. Isso não é bagunça, não é desorganização, não é desastre, não é caos. Por mais que pareça, isso é tudo intencional. O jogo quer te deixar desconfortável, quer que você se sinta perdido, fora do convencional, do que você tem costume. Porque quando você não entende uma coisa, mais você presta atenção e se aprofunda. Poucos jogos fazem isso tão bem. Uma atenção constante, uma imprevisibilidade, uma estranheza bem estranha. Você não relaxa jogando isso, nem por um segundo. Mas talvez esse seja o objetivo. E é aí que fica a pergunta. O jogo tem alguma interpretação? Tem algum sentido? Será que é só imagem, é só cor, é só esquisitice? É só bizarrice? É só isso, um shooter bizarro que mistura muitas coisas em um lugar só, elimina os spaces? Será? E talvez a resposta seja bem mais simples. Talvez a questão seja só não entender. E mesmo sendo estranho, o jogo funciona, e funciona muito bem. Ele mistura essa estranheza com os elementos que você usa pra atirar, pra atacar os inimigos, pra conseguir os seus upgrades. Por exemplo, tem essa roleta estranha, que toda vez que você gira ela, você recebe cartas, que melhoram algumas condições de atingir inimigos, de melhorar a sua sobrevivenciabilidade, seu dano. E do outro lado dessa máquina tem a droga de um relógio, que atirando nele, você utiliza uma das mecânicas principais do jogo, que é o tempo. Quando o seu tempo acaba, você morre.
para você conseguir mais tempo, você vai para essa sala, utilizando de um pequeno portal, que custa 3 almas, que é outro recurso do jogo, e você usa essas almas para atirar no relógio e conseguir mais tempo. E conseguindo mais tempo, você fica mais vivo, dura mais. O único problema é, quando você entra nessa sala e você não tem almas o suficiente, você não consegue mais tempo. Consequentemente, você gasta a sua estadia nessa sala com esse relógio e a máquina à toa. Oddcore leva a identidade dele muito ao longe. É uma identidade forte. E, para elaborar um pouco mais, a semelhança que ele tem com Ultra Kill, como no título diz, é um dos pais dele, é que ele tem uma movimentação bem diferenciada. São dashes, saltos, disparos no ar. E o que difere o Oddcore da maioria dos outros jogos, o que te cobra, o que pega o seu interesse no game? É ele ser estranho e viciante. A estranheza dele é viciante. Quanto mais você vai avançando nas fases, você se interessa por continuar a subir e não perder aquilo que você conquistou na sua run. Isso torna a gameplay cada vez mais imersiva. Às vezes você se estressa, às vezes você complica algumas coisas na sua própria cabeça, e às vezes você só larga de mão e volta a jogar. E o mais divertido do jogo não é só a gameplay, é também o design dos personagens. Que o mais comum deles é um bichinho que parece aquelas cápsulas pequenas de remédio, que fica correndo por aí com os dentinhos pontudos. É bem estranho e bem engraçado. Outro dos inimigos é uma minhoca meio esquisitinha, que vai ficar andando por aí. Ela é meio que esquecível, porque nem sempre você vai estar prestando atenção nela. Outro deles é o Alien, que é um bicho com os bracinhos esticados e uma cabeça meio quadradinha, ou redondinha, eu não prestei atenção direito. E não só isso, mas também tem um olho. É só um olho, que atira umas orbes vermelhas em você. E tem uma variante desse olho, que é um olho maior, que na verdade é um dos bosses do game. E nos itens, a gente tem uma variedade bem interessante. Tem alguns que aumentam a sua porcentagem do dano, outros aumentam a sua velocidade de disparo, outros a sua chance de crítico, mas tem alguns, tipo uma batata, que é só uma batata. Outro que é um sapo, que aumenta uma quantidade dos seus pulos. Tem outro que é um modificador específico para uma arma que você está usando. Por exemplo, para a arma inicial do jogo, você tem um modificador que o Outfire dela não gasta munição, como eu já disse antes. Tem outro para a arma de Nail, que ela faz com que todos os seus disparos de pregos façam com que os inimigos recebam mais dano quando você ativa o especial, que é descarregar todos esses pinos, esses pregos presos nos inimigos. Lembra que eu falei dos bosses, que tem o olho, tem as TVs? Bom, também tem um bichinho desses pequenos que aparece lá no começo do jogo, gigante, que é o primeiro boss. E logo depois dele tem um blob, que é um mini boss, que ele pode aparecer nas suas runs durante as salas normais. Um deles é o Ardimin, que é essa cabeça enorme que solta pop-ups e lasers em cima de você. Eu ainda não cheguei no final do jogo, mas eu planejo fazer outro vídeo de Oddcore assim que eu chegar lá, pra tentar fazer um resumo e explicar tudo pra vocês. Em conclusão, o Oddcore, ele não é feito pra todo mundo. Algumas pessoas vão achar ele estranho demais pra querer jogar, vão achar às vezes ele complicado demais pra querer jogar, mas tá tudo bem, porque ele não tenta ser um jogo pra todo mundo. Ele é um jogo com uma estética bem específica e ele não quer que você tente entender algo de cara. Ele não te explica. Ele só quer que você sinta a vibe do game e jogue. Até porque, pega essa soundtrack! Insana pra caramba. Muito boa. Mas é isso. Se você gosta de experiências diferentes, de jogos fora do normal, ou só quer pegar alguma coisa estranha pra aproveitar, Oddcore é pra você. E não é pra entender ele. É só pra jogar, aproveitar, se divertir. Mas é isso, o jogo tá na Steam por R$25. Bem baratinho, por o que a maioria dos outros jogos cobram você pra jogar. E não só isso, mas se inscreve, deixa um comentário aí. Fala o que você achou do jogo e o que achou do vídeo também. Eu tenho outro pedido pra fazer. Dá like!